Eliquenos e Eliquenas, quem aí nunca se arrepiou com uma transformação fantástica, uma explosão de poder que vira o jogo inesperada, naquele momento em que não restava mais nenhuma esperança aos heróis? Pois é, eu tenho certeza que enquanto eu falei isso aqui, você se lembrou de algumas muito marcantes na nossa infância, né? Não tem jeito. O que eu me comprometo aqui contigo hoje é te mostrar momentos como esse, de arrepiar, de renovar as esperanças, mas no quadrinho nacional, sacou? Antes, calma, respira. E aí, galera, como é que vocês estão? Há quanto tempo que eu não apareço aqui com o nosso formatinho principal que trouxe o nosso canal até aqui, eu não é? Foram tantos novos formatos apresentando organizações do nosso ecossistema, estúdios, editoras, plataformas digitais de leitura, coletivos. Também optamos por trazer alguns vídeos de opinião quando algum assunto fazia muito barulho na nossa cena e vocês pediam para eu comentar. Aliás, muito obrigado pela confiança. Mas uma vocação é uma vocação, né? E a nossa é falarmos sobre o que nós observamos ao longo da nossa jornada lendo mais de 500 quadrinhos nacionais em live. É hora de voltar às raízes, abrir a nossa enciclopédia e reviver os momentos mais incríveis do quadrinho nacional. Para quem é novo por aqui, saiba que a gente tem uma plataforma chamada Enciclopédia de Quadrinhos Nacionais e você pode acessar ela a qualquer momento, tá? O link tá aqui na descrição. Favorita, deixa lá para você consultar, beleza? Combinado? Agora sim, vamos seguir viagem. Conta aí para mim se em algum momento de tensão, quando solucionado por um poder absoluto, transbordando do protagonista por conta de uma forma antiga, de um treinamento rigoroso, do mais absoluto nada ou do famigerado protagonismo, não é algo que dá uma remexida na história. Olha, geralmente essas soluções ainda vêm acompanhadas por um redesign do personagem, mudando as suas cores, a sua estética, suas roupas, sua aparência no geral, às vezes tornando-o até mais brutal, mais sério, mais carrancudo, mais fatal, mais impiedoso. Não tem como, é maneiro demais. Tem gente até que diga que é imprescindível para shonens, quando estamos falando de quadrinhos mais orientados ao mangá, né? Ter uma solução dessa. Você aí, autor ou autora do quadrinho nacional, que tá vendo esse vídeo agora, já pensou nesse tipo de coisa para sua história? Foi fácil? Foi difícil? Conta aí nos comentários que esse ponto da criação é extremamente interessante pra gente. A gente adora saber, beleza? E pro resto de nós, leitores entusiastas que só aproveitamos esses momentos, é uma alegria imensa. O coração acelera demais. Portanto, vamos com tudo, vamos com elas. As maiores transformações do quadrinho nacional. Para começar, galera, nós estamos falando sobre a General Magda, uma vampira que acaba de ser nomeada General do Reino de Fest, onde habitam os humanos. Essa nomeação acontece justamente para decretar a paz entre as duas raças. O grande lance é que todo esse movimento gera uma certa desconfiança dos humanos, e aí um clima estranho toma conta do reino para os próximos anos que vêm a seguir. Muita coisa acontece, uma trama política pesada rola também, mas aqui nós estamos falando sobre uma batalha da General Magda contra o Padre Storen, um dos maiores vilões recentes que já passou pela telinha da LQN em 2025, tá? E sabe sobre aquele lance de momento de tensão? Olha, é exatamente o caso. A Magda, ela é a última barreira em relação a um golpe de estado bizarríssimo do Storen, que marca toda a intransigência da visão de mundo dele, totalmente desarmoniosa em relação à convivência de raças diferentes. Basicamente, para a população do Reino de Fest, a Magda ficaria como a vilã e ele seria o herói. Eis que a nossa vampira preferida opta por uma técnica que a sacrifica. Exatamente, em detrimento da sua própria energia vital. O seu corpo entra em combustão, amplificando os seus golpes com muito poder de fogo, literalmente. As chamas da Magda passam a envolver o seu corpo em uma transformação inédita que passa a ser a última esperança para a harmonia entre todos os povos de Fest. E o que rolou? Aí você precisa ir lá conferir. Sempre que eu tenho a chance de falar sobre Paulo Rangers aqui no canal, é uma alegria, na boa. Aqui um grupo de adolescentes atrapalhados que se chama Paulo luta contra um grupo de adolescentes riquinhos que se chama Enzo. Esse é o plot.
Estamos falando de um quadrinho de comédia com um pano de fundo de tokusatsu, ou seja, naturalmente o momento do henshin, né, da transformação, que nesse tipo de história é anunciada e coreografada, é esperada demais. Mas em Paulo Rangers eu fui surpreendido pelos animais, de quem os Paulos protagonistas recebem os seus poderes no momento da transformação. É inacreditável. Com os seus morfadores em punho, cada Paulo anuncia sua transformação. E elas são baseadas em animais memes que ganharam um destaque aqui no Brasil, o país do meme. Saca só, eu tô falando da raposa chapada, do gato debochado, da preguiça de óculos e dos meus preferidos, o galo de tênis e do maior de todos, brasileiríssimo esse, hein? O pincher do ódio. Para você saber se eles incorporam também as técnicas desses animais memísticos em suas batalhas, aí você precisa ir lá devorar esse quadrinho, que é composto por diversas tirinhas, uma após a outra, levinho de ler, viciante demais. Vai lá. Agora vamos lá, nós já falamos aqui sobre transformações baseadas em uma técnica, né? Que inclusive é algo muito comum também. Falamos aqui sobre uma baseada em um dispositivo tecnológico, algo muito comum também. Todas elas atribuem poderes especiais aos heróis que se dispõem a executá-las ou usá-las. Agora, e quando o papo são transformações naturais? Faz parte da sua natureza, da sua raça. Esse desenvolvimento é algo natural da sua biologia. Aqui nós estamos falando da história de um vira-lata caramelo, bem casca-grossa, pois a vida o forjou assim. Ele busca vingança, ele busca caçar um certo animal que sequestrou e sumiu com a sua irmãzinha. E nessa jornada o Rex encontra muitos perigos pela frente, o que o leva a treinar para sobreviver a esses desafios. Ele conhece o Mestre Arara, que fala sobre o poder da brasa. Nesse universo, a energia vital de todo ser se chama brasa. E se você souber trabalhar bem a brasa que queima no seu coração, você pode obter resultados inacreditáveis. Como, por exemplo, uma violenta metamorfose da sua estrutura corporal, te transformando em um guerreiro nunca antes visto. Portanto, se você encontrar um vira-lata caramelo andando por aí, carregando um pedaço de osso, não faça carinho. Agora a gente vai falar do Meta, protagonista do quadrinho Mag, uma das vítimas do vilão Halloween que conseguiu sobreviver e despertar um poder metafísico. Então, galera, essa é uma das transformações mais incríveis que nós já vimos na LQN em vários aspectos. Uma transformação esperada, construída com calma em um momento de tensão. Aquele momento em que o protagonista conversa com uma entidade mentora superior. Sabe aquela entidade que parece existir na cabeça de cada um? Aqui o Meta se vê preso em uma dimensão, enquanto seu inimigo engole universos por aí. Ao ficar inconsciente, ele conversa com uma versão metafísica de si que já havia se manifestado antes em um dos momentos mais incríveis de toda a nossa jornada aqui na LQN. Nessa vez, no passado, o Meta some da realidade e vai parar em um mundo de rascunhos. Algo como se ele soubesse que vive em um quadrinho. Ou algo como se fosse uma realidade ainda não concebida, feita por rascunhos, por esboços. E essa entidade aparece lá para empoderá-lo dessa visão sobre a realidade. E é ela quem aparece de novo, agora no futuro, para esclarecer que o anjo Metatron lhe deu 2 olhos para que ele pudesse enxergar as composições do livro da vida. As linhas, os esboços, as cores, os quadros, tudo o que faz aquele universo existir. Afinal, é um quadrinho. É muito foda, né? Embora esses olhos não lhe dessem o poder de usar essas linhas e esboços, a entidade revela a ele que ele pode sim livremente utilizar as cores das emoções. O laranja da esperança, o azul do medo. Meta se concentra para relembrar os momentos da sua vida em que essas emoções estiveram mais à flor da pele, e é aí que, ao gritar Reiki, essa versão colorida, totalmente imbuída do poder das emoções, aparece para afetar a realidade. Esse é um dos momentos de maior poder transbordando, até mesmo para fora dos quadros que a gente já viu em live. Simplesmente fantástico. Tá, vamos lá então. Chegou a hora de fecharmos esse vídeo arrebentando com tudo. Arrebentando com tudo como a personagem da qual nós vamos comentar agora faria muito bem. Estamos falando de Troublemakers e estamos falando da Nori, a protagonista. Nós já falamos aqui sobre vários tipos de transformações, mas aqui nós estamos falando de níveis. É isso aí, meus amigos, a história já chegou nesse patamar. Estamos falando de níveis e de formas.
Então vem comigo que você não vai se arrepender. Na história, a Nori e a Dandara saíram pelo mundo com um único objetivo: caçar demônios e acabar com a tirania a qual sofre a raça humana. Elas contam com a ajuda de dois demônios, um chamado Wasabi e o outro chamado Yobuta. E o que nós vamos falar aqui hoje é justamente sobre essa relação entre humanos e demônios no mundo de Troublemakers. Aqui os demônios podem se associar aos humanos de algumas formas, possuindo, compartilhando poderes, fundindo a sua aparência, várias coisas. E na história, a gente logo no comecinho já acompanha como a Nori e o Wasabi se relacionam. Eles se fundem. A Nori passa a ter uma aparência demoníaca, com tentáculos saindo da sua cabeça, chifres saindo da sua testa e ficando muito mais poderosa, é claro. O lance aqui, por desdobramentos da história, o Wasabi se vê em apuros, a sua forma de compartilhar poderes com a Nori sofre um revés. É lá pro meio da história que eles desenvolvem uma forma de transformação mais orientada ao compartilhamento de habilidades, com a Nori ganhando chifres elétricos, enquanto que o próprio Wasabi fica totalmente envolto por raios ali. O que acontece é que essa transformação drena muita energia dos dois e eles precisam dar cabo da luta rápido. Mas vamos ao que interessa. Há coisa de uma semana, nós vimos o final do primeiro arco e o principal inimigo deles, um demônio líder de um grupo de extermínio humano, está à frente em uma luta contra a Nori. Se você não quer spoiler, pare por aqui. Se você ficou curioso, vem comigo. Como último recurso, às custas da sua energia vital, o Wasabi realiza a fusão, aquela que a gente conheceu no início da história, porém envolto naquela energia elétrica que eles aprenderam. Algo como se fosse uma fusão da forma 1 com a forma 2, sacou? E é aí que surge essa versão da Nori. Um ser tão maligno que o sol se recusa a iluminá-lo. O desenrolar depois daí, galera, é uma porradaria tão alucinante, tão tensa, tão emocionante, mas tão emocionante, que ficou eternizada na LQN, dando fim à nossa 7ª temporada de episódios das lives e no que viria a ser o penúltimo episódio da leitura tona, inclusive. Simplesmente épico. Portanto, galera, o que a gente viu aqui no vídeo de hoje não poderia ser diferente, né? Mais uma vez, a gente demonstrando que no nosso quadrinho nós temos de tudo e de níveis fascinantes. Formas tão criativas como qualquer uma que a gente encontra por aí na gringa. E eu ainda pergunto pra você, tem alguma transformação maneira que eu esqueci de mencionar no vídeo de hoje? Me conta aí nos comentários. E aliás, pra fechar, comenta aí também. #transformado na LQN. Deixa aquele like maroto, considera se inscrever aqui no canal e também tem o botãozinho de Seja Membro, que te dá acesso a todo o conteúdo exclusivo com diversas entrevistas com autores do quadrinho nacional e muito mais. O meu muito obrigado aos apoiadores que fazem esse canal existir. Obrigado mesmo do fundo do coração. Sem vocês, nós não seríamos nada. E se quiser continuar maratonando por aqui, eu escolhi esses outros vídeos. Se você gostou desse, eu tenho certeza que você vai gostar deles também. Um abraço e até o próximo vídeo.